Mas vamos ver exatamente quais os alimentos que perguntaram aí, que alimentos que formam os cálculos, né? Então, quais são as causas dessa formação dessas pedras na vesícula? A caseína, né? Não poderia estar longe da nossa conversa, porque muita gente fala, eu sou intolerante à lactose, mas a caseína é muito pior que a lactose. A caseína é a proteína do leite. Então, ela é altamente inflamatória. Ela causa uma disbiose, uma hipermeabilidade intestinal. E a beta-globulina. Então, aumento das beta-globulinas representa perturbação no metabolismo dos lipídios e dificuldade de excreção biliar. Então, a caseína é a proteína pior, é a pior de digestão. Entre todas as proteínas, a caseína do leite é a pior, e mais a beta-globulina causa toda essa perturbação, né? Essa desregulação do metabolismo dos lipídios, né? E também impede a vesícula liberar a bile. E aí vai ficando rançosa a bile, quando ela está entupida, que não libera, né? Formando esses cálculos. Frutose, né? Eu sempre falo da frutose e a sacarose. 2 tipos de açúcar, frutose ainda é pior que a sacarose. O álcool, flúor e metais pesados ajudam também a formar os cálculos. Exercícios extenuantes, muito, mas aqueles maratonistas e tudo, pode aumentar o TGO e TGP, que são as transaminases do fígado. Sedentarismo, então, tudo que eu sempre falo, tudo que é muito é ruim, tudo que é pouco também é ruim. Então, a não ser para esses endurance, né, esses atletas que fazem o endurance, que eles têm toda uma preparação, né, com profissionais, você não vai querer, né, ficar lá se matando numa academia, porque vai prejudicar seu próprio organismo. E também você não vai ficar sentado no sofá igual o Arthur, que ele fica dormindo o dia inteiro. Então, você tem que praticar atividade física, mas nada em exagero, né? Porque exercícios exagerados vão aumentar as transaminases do fígado, e o sedentarismo não tem a presença do oxigênio para fazer com que esse sistema funcione. Por quê? Você não pratica exercício, né? Fica tudo parado, nem o oxigênio não circula. Vai formar os cálculos também. O fígado é um órgão denso e precisa de exercício para fazer com que o oxigênio chegue no fígado, né? Outro fator aí que causa essas pedras é a própria constipação, a prisão de ventre. Ficar com as fezes lá parada por mais de 24 horas já é propício para a formação de cálculos. Então, olha lá, tudo tem a ver. Tem gente aí que não vai ao banheiro, fica 15 dias sem ir ao banheiro, uma semana, 15 dias. Então, já está com uma desbiose, já está com um problema de intestino, vai ficar com problema no fígado também, que esses 2 órgãos são muito ligados e são os principais órgãos para a gente ter saúde, né? Falta também de aminoácidos com enxofre, cisteína, metionina, a taurina, né? Que estão presentes nas crucíferas, por exemplo. Então, má alimentação, voltamos à má alimentação. Então, toda vez que essas toxinas entrarem nas células, o corpo vai arranjar um jeito de salvar a nossa vida, né? Então, quando ele é agredido, ele vai achar um jeito de salvar a nossa vida. Então, qual que é a primeira coisa que o organismo faz para assim, se proteger desses agentes agressores, inclusive metais e agrotóxicos? A primeira forma é diluir a toxina. E isso provoca o quê? Inchaço nos olhos, pernas, celulite. Então, se você tem algum desses sintomas, inchaço nos olhos, pernas, celulite, né? Você já está em contato com toxina. Segunda coisa que ele vai fazer tamponamento. É o segundo mecanismo. Então, o que é tamponamento? O sangue, quando ele está ácido, ele faz, né, a substância ficar à base e aí forma as pedras. Então, nesse tamponamento, para equilibrar o pH do sangue, há a formação das pedras também. E aí vai havendo uma deposição. Por isso que lá, quando a gente analisar suas pedras, na última etapa do protocolo, fígado é a última etapa, vai ter gente que vai eliminar lama biliar, outros eliminam algumas pedras, outros eliminam amontoados de pedra, outros têm coloração
mais clara, mais escura, enfim, tudo isso você vai aprender lá, tá? Não é curso protocolo, mas nós ainda fazemos essa gentileza. Por quê? Porque você vai ter mais esse presente ainda, de poder saber realmente, assim, ter uma noção se você está indo para uma doença autoimune, se você está indo para o câncer, se você está com mais metais, se você está com muito colesterol, enfim, através dessas pedras que nós vamos ensinar vocês a analisarem, vocês já vão ter uma noção melhor, né? E quantas vezes vocês vão precisar repetir esse processo, dependendo do que sair. E o terceiro mecanismo para o organismo se livrar dessas toxinas é a excreção, né? As substâncias tóxicas, lógico, têm que ser excretadas, têm que ser eliminadas do fígado. E por onde que vai sair? Qual que é a via mais fácil de eliminar toxinas que estão lá no fígado? Que todo mundo pergunta, pele. Então, é a pele que é a maneira mais fácil, por isso que dá, por exemplo, eczemas, rosácea, psoríase, dermatite. Tudo isso tem a ver com o fígado, com sujeira que está dentro de você. Tem gente que no processo de limpeza começa até a ficar com mais acne. Por quê? Porque está limpando e depois todo mundo fala, nossa, como minha pele melhorou, né? E também a excreção se dá pelas mucosas. Então, tem a mucosa, por exemplo, do pulmão, pode dar pneumonias, gripes, né? Quando a pessoa está com as toxinas aí, o corpo está tentando se livrar. E aí vai prejudicando outros órgãos. Não é que lá na limpeza, lá do protocolo, vai te dar isso, né? Pode te dar uma espinha ou outra, mas não um problema de pulmão. Estou falando de pessoas que não limpam, e aí ficam com esses problemas, né? E por causa de lácteos e também aminoácidos enxofrados, né? Então, por isso que a gente vai fazer uma reeducação alimentar também para facilitar todos esses processos de limpeza. E depois, a última etapa aí, para o organismo tentar se livrar de tudo isso, você não está fazendo o protocolo, né? Vamos dizer que você não faz. O corpo está tentando de tudo que é jeito, e por isso que vem as doenças. Para tentar se livrar de tudo que você põe para dentro dele, né? Por isso que o protocolo vai ajudar você a se livrar das doenças. Nós vamos te ensinar como limpar. Porque quando ninguém limpa, o corpo vai se virando do jeito que pode. E o último jeito que o corpo tem de tentar eliminar tudo isso é a mutação. É o último estágio que a célula tenta te salvar. Portanto, todo estilo de vida desregrado leva a câncer, né? Que é a mutação, células mutagênicas, mesmo que câncer. Para ter uma alteração de exames ou até de estruturas, o fígado já está com 60% de destruição. Então, quando começa a ter alterações importantes aí de transaminases, gama-GT, né, ou já está com cirrose, ou alterações, né, variadas, por isso que as pedras vão dizer, de acordo com o que sair lá, você vai saber como que está seu estado de saúde, né? E a gente vai te orientar. Então, nós estamos no comando da nossa saúde. O que a gente coloca na boca, os rins vão filtrar e o fígado detoxificar. Eu falei outro dia na aula do fígado, que o fígado tem várias etapas de detoxificação, né? Tem a fase 1, que é através do citocromo P450, onde nessa fase são eliminados, por exemplo, estrógeno, né? E substâncias xenobióticos. Tem a fase 2, que tem 5 etapas, sendo que uma das mais importantes é a metilação, aquela que tem a ver com a homocisteína, e depois tem uma terceira etapa para acabar de detoxificar. Se seu fígado não funciona direito, se seu fígado está inflamado, todos esses tóxicos ficam circulando no seu corpo. E aí vem doenças autoimunes, vem câncer, né? Vem uma série de problemas aí para a sua saúde. Então, o fígado, ele, ainda bem que ele tem um turnover muito rápido, ele se renova a cada 8 dias, por isso que ele é tão resistente. É uma sorte isso. Isso é uma ótima notícia, né? Que você tem a chance de reverter esse processo. Porque imagina se fosse assim, tipo colágeno. Quando o colágeno degrada, quando o colágeno está com toxina, ele demora 30 anos para sair do seu corpo.
né? E tudo isso que você faz na juventude, né? Que não deveria, né? Que a gente não pensa depois na velhice, né? Aí que vem o problema de pele, falta de colágeno, porque a renovação dele é muito lenta. O fígado tem essa vantagem, é muito rápida, por isso que ele se regenera. Mas não é por causa disso que você vai deixar, né? Ele acabar com você. Né? Muita gente já está num processo bem ruim aí de muitas patologias, então chegou a hora de a gente, né, reverter esse processo. E o protocolo IDF está aí à disposição, né? São 70 dias de limpezas que tudo começa assim, né? O processo para reverter, sair da saúde, sair da doença e ir para a saúde é limpar, gente. Não tem outro jeito. E depois, claro, depois você vai seguir em frente, continuar os hábitos de vida bom, fazer uma suplementação, passar em consulta, mas se não limpa, todo o processo é dificultoso, né? Eu tô falando e lendo comentário ao mesmo tempo, que a Seven aqui, sempre está nas lives das 11, né? Do Doutora Sandra Responde. Está falando que Deus é perfeito, fez o fígado perfeito. Ele fez todos os órgãos perfeitos, né? Mas a gente insiste em destruí-los. E olha como que eles são. Era para ser realmente vida eterna, né? Porque a gente faz tudo ruim, né? E ainda sobrevivemos. Imagina se a gente fizesse tudo certinho. Eu falei em outra live aí que é totalmente possível a gente viver mais de 120 anos. É totalmente possível.